Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das operações mais audaciosas e arriscadas de toda a Guerra Fria. Um programa que, acredite, manteve bombardeiros atômicos voando sobre nossas cabeças 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para começar essa história, vamos para um lugar que muita gente conhece: o Aeroporto Internacional de Orlando. Milhões de pessoas passam por lá todo ano. Mas o que pouquíssima gente sabe é que o próprio código do aeroporto guarda uma pista sobre esse passado nuclear. Pois é, aquele código MCO que aparece no bilhete de avião não está ali por acaso. É o que sobrou da antiga base da Força Aérea McCoy, que era, nada mais nada menos, que um ponto central na estratégia de guerra nuclear dos Estados Unidos. Ok, vamos entender isso melhor. Se a gente olhar uma foto de satélite do aeroporto hoje, vamos ver umas áreas de concreto gigantescas meio que sobrando. Nos anos 60, aquilo ali tinha um apelido bem sinistro: Árvores de Natal. Não tinha nada a ver com festa, não. É que ali ficavam estacionados os bombardeiros B-52, carregadinhos com armas nucleares, como se fossem enfeites mortais, prontos para decolar em minutos. Mas por que essa loucura toda? Por que ter aviões prontos para acabar com o mundo a qualquer instante? Para entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, bem para o comecinho da corrida espacial, que era, claro, uma corrida armamentista. O lançamento do Sputnik foi um choque completo. Sabe, não era só sobre espaço. Era a prova de que os soviéticos podiam sim lançar um míssil que atravessaria o mundo e atingiria os Estados Unidos. De repente surgiu um medo real. E se eles lançassem um ataque surpresa e destruíssem todos os nossos bombardeiros no chão antes que a gente pudesse sequer reagir? E aí que entra em cena o General Thomas Sispower. A solução dele para esse problema foi radical. Ele pensou: se o problema é ser pego no chão, então a gente não fica no chão. A ideia era criar uma força que fosse impossível de ser destruída num primeiro ataque, porque ela estaria literalmente sempre voando. E aqui está o pulo do gato. A solução foi essa: manter uma frota inteira de bombardeiros nucleares no ar, o tempo todo. O nome dessa operação: Chrome Dome. A Operação Chrome Dome foi algo nunca antes visto na história. Pensa só, durante 7 anos sem parar, o céu do Ártico, do Mediterrâneo, era patrulhado por esses gigantes. E cada um deles carregava poder de fogo suficiente para varrer cidades inteiras do mapa. E para não restar nenhuma dúvida sobre a seriedade do negócio, o próprio General Power disse essa frase aí que arrepia: esses aviões não carregam arcos e flechas. O recado era bem claro, né? Aquilo não era um desfile, era o poder de aniquilação total sobrevoando o mundo a cada segundo. Agora, a logística por trás disso é que é a parte fascinante e assustadora. Eram 12 B-52 no ar constantemente. Cada avião ficava voando por 24 horas seguidas, e isso só era possível por causa de uma frota de aviões-tanque, os KC-135, que encontravam com eles no meio do caminho para reabastecer. Era uma dança perigosíssima e perfeitamente coreografada nos céus. Se a situação já era tensa no dia a dia, em outubro de 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, a coisa foi pro limite do limite. O mundo, de fato, ficou à beira da guerra nuclear e a Operação Chrome Dome foi acelerada ao máximo. A escalada foi, assim, absurda. Quando a crise estourou, o número de bombardeiros no ar pulou dos 12 de sempre para um pico de 75 por dia. O céu estava literalmente lotado com os aviões do juízo final. E esse número aqui dá uma dimensão da escala disso. Em um único dia, no auge da crise, foram transferidos mais de 6 milhões de quilos de combustível no ar. Para a gente ter uma noção do que é isso, daria para encher o tanque de mais de 100 mil carros populares. Uma quantidade de energia inacreditável gasta em só 24 horas. E olha só essa comparação para botar as coisas em perspectiva. O combustível gasto nos 30 dias da crise dos mísseis de Cuba foi quase o mesmo que a Força Aérea Americana usou durante os 41 dias da gigantesca campanha aérea da Operação Tempestade no Deserto, que aconteceu décadas depois. É impressionante. Mas, claro, manter essa máquina de guerra funcionando sem parar, no ar, tinha um preço altíssimo e um risco que, bem, era quase inimaginável. E como era de se esperar, acidentes graves aconteceram. O nome código que os militares usavam para um acidente envolvendo uma arma nuclear é Broken Arrow, flecha quebrada. Um nome que, tragicamente, foi usado várias e várias vezes durante a Operação Chrome Dome. A lista de acidentes é de gelar a espinha.
Teve um B-52 que se partiu no ar na Carolina do Norte, e uma das bombas que caiu quase detonou. Teve a queda na Espanha que espalhou material radioativo, e o desastre na Groenlândia. Cada um desses incidentes que a gente vê aí na tela levou o mundo perigosamente perto de uma catástrofe. Depois do acidente na Groenlândia, em 68, não tinha mais como defender a operação. Ficou claro para todo mundo que o risco de um desastre nuclear por acidente era simplesmente alto demais para continuar. O programa foi cancelado de vez. Então, a gente olha para trás e se pergunta, qual é o legado da Operação Chrome Dome? Foi uma estratégia de dissuasão genial ou foi uma roleta russa com o destino do planeta? A resposta provavelmente está no meio do caminho. E essa é a grande e assustadora contradição da Chrome Dome, né? Foi um escudo, sem dúvida, um escudo projetado para evitar a guerra, mas era um escudo tão perigoso, tão instável, que ele mesmo se tornou uma das maiores ameaças à segurança do mundo. E a gente termina com essa pergunta que ecoa até hoje. Os líderes da Guerra Fria fizeram um cálculo arrepiante, o de que a ameaça constante da aniquilação total era o preço a se pagar pela estabilidade. A história da Operação Chrome Dome nos força a pensar, será que esse preço não foi alto demais